Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando esse nosso estudo. Eu pretendo fazer a maioria dos livros. Vamos ver até onde a gente consegue competência para fazer tudo. E eu conto com vocês para me ajudarem nesse entendimento. Tudo aquilo que eu não perceber, por favor, escrevam aí embaixo e vamos aprender juntos. Hoje, o capítulo 16. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger. Nosso lar também tem muro. Acho que esse aqui devia ser muito maior para o André ficar espantado. Quem imaginasse uma tal constituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade das criaturas comuns. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover, quase imperceptivelmente, uma campainha disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente. Dado o seu poder espiritual, acima de todas as resistências grosseiras, no entanto, estávamos em sua companhia, e mais uma vez quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais, nobres e santas. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rondou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga no plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos, ao mesmo tempo, fixando o Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí já não era tão intensa. Quer dizer, só porque mudou a vibração de um lugar para o outro, ali já dentro era mais leve do que do lado de fora. Sentíamos-nos banhados de suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspecto inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse com que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo, farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. Quer dizer, é pior do que eles 2 viram. Eles não puderam perceber tudo o que tem lá fora. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação
dos filhos de Deus que o habitam. Sabedoria, gente. Vamos ver com cuidado essa informação. Vou repetir. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Como é que é a nossa casa? Não é? A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados com um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Mas as saudações afetuosas apresentou-nos lisonjeio. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado como a fugir de referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável. Há muitos dias que não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas, de substância idêntica ao mármore, ele não falou que é mármore, idêntica ao mármore, impressionaram-me pela transparente beleza. A varanda externa e nobre, onde colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão, mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantado. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias. Rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história, intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês nos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. Eis o quadro. Eu não sei se vocês vão ser capazes de ver, mas não é difícil colocar na internet Martírio de São Dinis, que vocês vão encontrar esse quadro para uma apreciação mais completa. A lenda popular estava lindamente expressa, ele falou lenda, lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolava aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Vamos ver o quadro outra vez? Olha aqui, tá vendo? São Dinis, aqui, a cabeça, e os outros apavorados, e descendo daqui a palma da vitória para São Dinis. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Assim, retruquei, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o gentil interlocutor.
Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Ela foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual ligada à França. A gente tem tanta curiosidade sobre as cidades espirituais da Europa. Aqui está citando uma na França. Não temos grandes notícias, mas existe uma cidade espiritual na França que eu gostaria muito de saber. Então, esse pintor é espiritual que fez esse quadro. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto que ele viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em um desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm esta pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo, São Diniz. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto aposara-se no meu coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Interessante. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho de Deus. Deve ser o que a gente chama de inspiração. Mas voltando ao seu afável, Aniceto exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer as energias e repousar algum tanto. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Vamos ver as observações. Mais uma vez é relatado que as construções do plano espiritual têm sistemas de defesa, muitas vezes bem sofisticados. Esta descrita agora tem muros tão vastos que André não pôde mensurar. André comenta ainda que as pessoas não se modificam por estarem no outro lado da vida, continuam com os seus modos de pensar e agir, portanto, ainda são necessárias defesas como as que existem no plano material. Quer dizer, aqueles maus que desencarnam têm mais ideias em relação a todo o bem que há. Aniceto aciona uma campainha disfarçada na muralha. Já tínhamos visto algo assim na casa de Lísias, em nosso lar. Mas aqui André comenta que se Aniceto estivesse sozinho, possivelmente não precisaria tocar, pois seu nível espiritual o levaria para dentro, apesar da muralha. Foi aberto o portão imenso e pesado. Ao entrarem, André percebeu que a atmosfera no interior era diferente do exterior. Ali havia melhor luminosidade e avistou imenso pomar. Concluímos que as frutas são alimentos comuns nesse nível espiritual. Lembramos que esse posto está próximo à terra material. Foi esclarecido que a paz que se percebe ali é resultado dos pensamentos harmônicos que o grupo que ali reside tem.
As paisagens rudes que estavam fora dos muros refletem a frequência dos que habitam naquele espaço. Concluímos que o mesmo se dá em todos os locais, materiais ou não. Nossos pensamentos modulam as frequências do lugar onde estivermos. E quanto mais pessoas vibrando na mesma frequência, mais forte fica a vibração, seja positiva ou negativa. Ao entrarem na construção, André cita a escada de material idêntico ao mármore e transparente beleza, ou seja, não era o mesmo mármore que conhecemos, mas um simulacro. Era algo semelhante, mas material, não conhecido por nós. Era transparente. Vocês já imaginaram mármore transparente? André, ao entrar na sala, nota magnífico quadro, que reconheceu logo a ser de artista conhecido. Mas logo Alfredo explica que aquela era uma cópia, assim como era uma cópia o que está no museu na Terra. O original está em uma colônia ainda mais alta, onde esteve Florentino Bonat durante o sono e que não descansou até que realizasse em tela a imagem vista. Cita Alfredo que muitas obras de arte originais estão mesmo nos planos superiores, e artistas as conhecem durante o sono e as reproduzem como podem, como uma lembrança e materiais ainda primitivos, se comparados aos disponíveis nos planos elevados. Observamos ainda que descreveu o quadro como representação de uma lenda popular, ou seja, os fatos não eram exatamente como descrevem as narrativas sobre o martírio de São Denis. Aprendemos bastante hoje, muita coisa mesmo. Eu sempre estou muito contente de estar aqui com vocês, vou ficar ainda mais contente se vocês comentarem aí no espaço reservado para isso, e vamos aprender juntos. Até a próxima oportunidade, estejam conosco sempre, um abraço.